Cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Também quero cumprimentar a nossa igreja em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E sem demora, quero pedir à igreja que abra comigo no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 65, o versículo é o 24. O Senhor Jesus, se você está orando, talvez tenha pessoas nos visitando aqui hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pessoas que talvez estejam assistindo pela primeira vez, é um prazer ter você aí no nosso canal. Se inscreva. E nesta noite eu quero compartilhar algo com a igreja, porque esta igreja é uma igreja que ora, esta igreja é uma igreja que tem nos levado a orar. Este ministério é um ministério que tem ensinado pessoas que não tinham vida de oração a ter uma vida de oração. E no profeta messiânico Isaías, no capítulo 65, no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou ler novamente o versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluias. O capítulo 65 do livro de Isaías é um capítulo que ele é dividido em dois, ele divide em duas partes. Se você começar a ler do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver o que Deus vai falar para o povo. E depois do versículo 8 a seguir, você vai ver novamente o que Deus vai prometer ao povo. O versículo 7, até o versículo 7, vai ser tipo exortação, algo de Deus dizendo para o povo o que Ele é capaz de fazer se o povo não se voltar para Ele, se o povo adorar deuses estranhos, se o povo fazer culto a deuses estranhos, fazer culto ao Deus que não seja o nosso Deus, o Deus que estás nos céus. E a partir do versículo 8 em seguir, o Senhor vai fazer promessas. Deus vai fazer promessas a partir do versículo 8. E quando eu deparo no versículo 24, depois de tanto, se nós decorrermos do versículo 8, 9 e 10 a seguir, nós vamos ver as várias promessas que Deus vai fazer. E no versículo 24 eu parei, quando eu estava lendo Isaías capítulo de 65. No versículo 24 eu parei porque me chamou bastante a atenção, porque diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei? E estando ainda falando, eu os ouvirei. Para começar a ministrar essa mensagem nesta noite, se fosse para me dar um tema nesta mensagem, eu daria um tema assim: o Deus que ouve e responde. Sabe por que eu daria esse tema? Porque tem muita gente aí servindo deuses que não responde e não ouve. Tem muita gente servindo deuses que não ouve e que nem responde. Por isso eu daria esse tema, porque o próprio Deus vai dizer: E será que antes que clamem, eu responderei? E ele vai concluir o versículo: E estando ainda falando, eu os ouvirei. Prova disso é Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20 vai nos dizer que Daniel estava orando. E Daniel vai dizer no versículo 20 que ainda falando, veio um varão dos céus, o varão que aqui é representado Gabriel, e tocou e respondeu a oração de Daniel. Daniel ainda estava falando, e Deus nesta noite Ele traz esse versículo para nós, porque muitas vezes nós oramos e pensamos: Senhor, mas eu tenho orado tanto por esse objetivo. Senhor, eu aprendi algo lendo esse versículo. Tem coisas que nós vamos orar e que Deus não nos vai dar. Deus não nos vai dar para poupar nós da nossa própria vergonha. Porque tem vezes que nós fazemos pedido para Deus e nós nem sabemos qual será a conclusão daquilo que, se caso nós obtermos aquilo. Então Deus prefere que nós choramos por não ter, choramos por não obter algo, do que passar pela vergonha. Como assim, presbítero? Dá um exemplo, por exemplo. Quantas pessoas que nós vimos por aí afora, até mesmo no meio social mais alto, na classe mais alta, pessoas de alto nível financeiro, que
por ter um certo poder financeiro, se colocou a comprar coisas, a adquirir bens, e hoje está na ruína, porque não soube gerir enquanto tinha, e pôs-se a gastar, pôs-se a comprar, e hoje está na ruína. Se você for pesquisar, você vai ver N casos assim, pessoas que talvez até te assustaria se eu falasse aqui, mas eu não vim aqui para falar da vida de ninguém, se não for da vida de Deus. Eu só estou citando um exemplo, porque nós às vezes pedimos algo a Deus, e Deus não nos dá para nos poupar de vergonha. E muitas vezes nós oramos e pensamos que Deus não está nos respondendo, mas Deus diz: e será que antes que clamem, eu não os responderei? Ele responde. E este versículo veio mesmo numa altura em que para nós é uma altura boa, porque nós estamos orando. E nesta noite eu quero te perguntar, você que está na igreja, você que está em casa, você está orando? Você que está aqui, você está participando da campanha do nosso momento de oração no monte, que tiramos até domingo? Eu quero te dizer, se você está orando, você pode descansar o seu coração, Deus vai responder. Prova disso é os versículos que eu citei aqui, Daniel capítulo 20, e tem outros versículos. Enquanto João orava, Deus abriu os céus e levou João em espírito até os céus. Se nós formos passear pela Bíblia agora, nós vamos ver várias pessoas que Deus respondeu enquanto orava. Mas Deus agora, Ele deixa a sua Bíblia, Ele deixa a sua palavra, Ele deixa esse manuscrito para nós vermos o que aconteceu com aquelas pessoas. Deus quer que aconteça hoje conosco. Se você está orando, independente se seja no monte, na sua casa, na igreja, eu quero que você comece a pensar agora que você, como foi com Daniel, Deus vai responder você. Irmãos, nós estamos numa altura que já vamos começar o segundo semestre do ano, e já vamos andando já para o terminar do ano. Já passou janeiro, já passou fevereiro, e por outros meses já passaram. E até aqui a gente tem orado por certos objetivos, tanto da obra do Senhor, da igreja, na qual somos chamados, e também temos orado pelos nossos objetivos. E este versículo, ele vem nos dizer algo: se antes que, e será que, estando ainda orando, eu os responderei? Eu quero te dizer algo nesta noite. Se você está orando, e já passou esses meses todos, não pare. Não pare, porque Deus é Deus para te responder ainda nesta noite. Uma oração que já tem anos que você ora. Deus é Deus para responder você antes que essa semana acabe, algo que você tanto necessita. Deus é Deus para responder você antes que este mês acabe. Por quê? Porque Deus, Ele sempre se adianta. Deus, Ele sempre se adianta. Se a gente fosse parar aqui agora e perguntar a pessoas que já tiveram experiências de estar indo fazer algo, mas nessa caminhada ele está indo orando, e quando chegar lá, aquilo já estava resolvido. Quando chegar lá, aquela porta já estava aberta. Quando chegar lá, aquela situação já estava resolvida. Nós temos experiências de homens e mulheres que já tiveram experiência de resposta de Deus. E nós vamos ver que tiveram várias pessoas, você já teve esse tipo de experiência com Deus. Você levantar de manhã e começar a clamar a Deus por uma resposta. E quando do nada, antes que termine o dia, Deus te dá aquela resposta. Irmãos, o que esse versículo quer dizer é que Deus, Ele não esqueceu de nós. Deus, Ele ainda ouve as orações. E esse versículo que me faz imaginar na atualidade de hoje é, quando Isaías vai escrever esse versículo, Isaías, ele escreveu para um tempo que viria ainda, porque Isaías é um profeta messiânico, ele é lá do início ainda. Ele escreveu para o seu povo contemporâneo, e também escreveram para os remanescentes, os que estariam. E quando eu paro e vejo neste versículo que, e será que antes que clamem, eu responderei. Você sabe o que quer dizer? Uma das coisas que esse versículo quer dizer é, hoje se você parar e ver o evangelho de Jesus como está sendo pregado, você vai ver que o próprio homem prega e o próprio homem dá resposta. Se você for parar para fazer uma análise no mundo no geral, no meio do evangelho no geral, você vai ver que o próprio homem, ele prega e ele mesmo quer dar resposta, porque ele quer os status para ele, ele quer o reconhecimento para ele. Tanto é que eles mesmos se auto-intitulam, esse, aquele outro, como vocês sabem. E o que eu parei aqui e pensei e vi nesse versículo é que
aqueles que permanecerem fiéis. Isaías vai escrever para um tempo que viria, para os remanescentes. E o que eu vejo nesse versículo tem tantas pessoas que têm ido para a igreja buscar a Deus com respostas rápidas. Deus é um Deus de resposta rápida. Eu tenho experiência disso, você tem experiência disso. Dependendo da sua aflição, você, antes de abrir a boca, Deus já te dá a resposta. Deus já abre o seu entendimento e te faz entender o que virá a acontecer. Mas certo é que Deus, Ele não só quer responder rápido, Ele quer que o seu povo permaneça em oração. E o que acontece nos dias de hoje, nós vemos várias igrejas abarrotadas de gente, porque essas pessoas, elas não querem passar em tempos de oração. Elas querem orar e querem no imediato receber o seu milagre. E Deus é Deus disso, porque Ele diz aqui no seu versículo: e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mas só que o homem, de um modo geral, ele pegou e ele mesmo quer dar as respostas. Eu já vi homens que se diz intitulados homens de Deus, tirando 5 mil euros, 5 mil reais na altura, quando eu vi essa situação, entregando na mão de pessoas e dizendo que aquilo era uma resposta de Deus. Naquele momento, quem é que estava sendo ali, os holofotes estavam voltados para quem? Para ele, porque ele mesmo sacou o dinheiro do bolso dele e deu para aquela pessoa. E o que Deus quer não é isso. Deus quer dar resposta rápida, mas é para aqueles que permanecem fiel. Para aqueles que permanecem fiel. E Isaías vai escrever para um tempo que viria, onde muitos, por isso que eu disse que o capítulo é dividido em duas partes. Porque haveria um povo que não daria ouvidos a Deus. Havia um povo que prestaria cultos a outros deuses. Havia um povo que, neste mesmo capítulo, vai dizer que o povo ia cultuar em cemitérios. Pode ler, está na Bíblia, está aí no capítulo 65 de Isaías. O povo ia cultuar em cemitérios. Mas daí Deus, aqueles que deram ouvido a Deus, a partir do versículo 8, Deus vai dizer: e vocês estando ainda orando, eu os ouvirei, e estando ainda falando, eu os responderei. Irmãos, o que nos leva a entender neste versículo é que vale a pena orar. Muitas vezes nós paramos, e nesse momento que a gente está agora, desses dias que nós tiramos essa oração no monte, eu entendo algo que é um momento que nos fortifica um ao outro. A gente vê um irmão indo, a gente cria aquele ânimo, também vai, o outro cria, também vai. Mas num todo geral, Deus está agradando de cada um que está indo ali, porque está num só propósito, está num só objetivo, que é orar a Deus, é buscar a Deus. E quando nós tiramos esse tempo de buscar a Deus, de orar a Deus, de se humilhar na presença de Deus, Ele mesmo se encarrega. Eu estou pregando aqui para você nesta noite. Talvez eu não esteja sendo assim, talvez bem explícito da maneira que você queria entender, ou que talvez até eu mesmo queria explicar para você, mas a conclusão que eu quero chegar é que continuemos orando. E tem objetivos nas nossas vidas, na minha e nas suas vidas, que ainda não foram respondidos. Eu sei que tem objetivos, tem desejos, tem sonhos que ainda não foram respondidos. Mas Deus nesta noite tem uma resposta para você. E a resposta é essa: e será que antes que clamem eu responderei, e estando ainda falando eu os ouvirei. Continue orando, continue falando com Deus sobre essa situação que você quer que se resolva. Deus, Ele sempre vai criar mecanismo para abençoar o povo que ora. Porque Deus, irmãos, como eu já falei aqui, Deus, Ele não quer fazer arruaça. Porque quando nós vimos pessoas, igrejas cheias, e Deus está falando com você, e Deus aquilo, Deus quer te dar isso. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer falar sozinho no seu íntimo, no seu particular. Deus quer usar aquele homem que Ele levantou como homem de Deus, como um pastor, como seu pastor, Ele para ser o canal de bênção na sua vida. Porque Deus, para trabalhar, para fazer um milagre na minha e na sua vida, Ele não precisa de arruaça, Ele não precisa de criar eventos, Ele não precisa de câmeras, Ele não precisa de holofotes. Deus chega no seu íntimo e te responde. Deus usa uma pessoa simples, pequena e te responde. Deus usa um servo de oração, um homem de Deus e te responde. E nós, nos tempos que nós vivemos, nós vimos que é difícil orar, como nós ouvimos aqui da boca do nosso pastor. É difícil nesse tempo. Eu lembro no primeiro dia que nós subimos ali no monte, está difícil encontrar pessoas que oram. Mas quando Deus encontra pessoas que oram,
Deus vai fazer este versículo se cumprir na vida desse povo. Deus vai fazer este versículo, essas promessas que Ele usou Isaías para escrever, Ele vai fazer se cumprir na sua vida e na minha vida. Se você está orando, se você está buscando de Deus, você pode ter certeza, vai ter situações que ainda esta semana, ainda este mês, eu falo isso não é porque eu estou aqui profetizando, eu falo isso com base na Bíblia, na palavra do Senhor. Você ainda vai estar orando e você vai ver resposta chegar para você. Você vai abrir o e-mail e vai ver resposta chegar para você. Você vai abrir a sua caixa de mensagem de SMS e vai ver resposta chegar para você. Você vai receber visitas e pessoas vai trazer resposta para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quem ora, Deus encarrega de responder essas pessoas. Não é porque eu estou falando, é Deus quem está falando. Quando você ora, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro desta casa de oração nesta noite, tem pessoas que estão nos acompanhando, eu inclusivamente, nós precisamos de respostas. Se nós não precisamos de respostas, nós não estaríamos orando, você pode ter certeza disso. Nós não estaríamos orando somente por Deus, só para agradar a Deus. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que nós oremos por esta nação. Deus quer que nós clamemos por esta nação. Deus quer que nós oramos para que aquelas pessoas venham ser salvas. Os nossos objetivos de oração, Deus quer que nós clamemos por Ele. É por isso que nós oramos. Não é só porque nós gostamos de orar. Nós temos a necessidade de orar. Nós necessitamos de orar. A palavra do Senhor diz que, e estando ainda orando, eu os responderei. E quando a gente para ver isso, a gente vê, por exemplo, pessoas que estão aqui sabem disso, pessoas que já experimentaram isso. Quando você vai fazer um crédito para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar qualquer que seja, quando você vai na financeira e leva os documentos, leva toda a papelada, ou vai ao banco, aí você entrega a papelada lá para aquela gente, para aquela pessoa, aí você volta para casa. Aí você volta para casa, aí você volta pensativo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? É desse jeito que eu estou te falando. Mas só que com Deus é diferente. Mas só que o que tem acontecido é isso. Nós temos orado, apresentado a Deus e perguntado depois, quando nós levantamos da oração, perguntado, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Mas só que Deus não é um agente de financeira. Deus, Ele sabe o que é a oração. Deus sabe a necessidade minha e sua. Deus, Ele quer que nós oramos e não levantemos da oração com dúvidas. Deus quer que nós subimos no monte e não descemos com dúvida. Porque a gente vai lá na financeira, vai lá no banco e leva os papéis para aquele agente e nós voltamos com dúvida. E muitas vezes até dá certo, você preenche todos os requisitos do banco daquela pessoa e dá certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, diante de Deus não é preciso levar papelada. Aleluias. Diante de Deus não é preciso você levar documentos e buscar documento ali, buscar documento além. Diante de Deus não é preciso apresentar papelada nenhuma. Diante de Deus só é necessário se curvar com o coração quebrantado. Diante de Deus só é necessário se colocar e apresentar, Senhor, Tu sabes. Só essas palavras para Deus já diz tudo. E ainda digo mais, em Romanos diz que Ele entende até os nossos gemidos inexprimíveis, porque tem pessoas que estão passando por certas situações que nem abrir a boca conseguem, se coloca de joelho e nem sai nada, só fecha os olhos, mas cada respirar que aquela pessoa respira, Deus entende. Aleluias. Eu falo isso, irmãos, porque eu sinto a presença de Deus e eu sei que tem pessoas talvez me acompanhando que tem orado assim, tem se colocado na presença do Senhor assim, tem colocado muitas vezes e levantado com dúvida, mas Deus não quer mais isso. A partir de hoje você vai se colocar na presença de Deus, a partir de hoje você vai orar por esse objetivo, a partir de hoje você vai fazer a sua parte, e não vai levantar mais com dúvida. A partir de hoje você vai orar diferente. A partir de hoje você vai orar com confiança. A partir de hoje, independente se é amanhã, se é depois, se é mês que vem, a partir de hoje você vai orar diferente. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos e não duvido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer bem mais do que eu posso imaginar. Irmãos, porque o que mais tem nos impedido de receber bênçãos do Senhor é a dúvida.
Irmãos, Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, e o que tem atrapalhado nós de apalpar, de sentir esse milagre, é a dúvida. E Deus não opera em meio à dúvida. E Deus não opera no meio de um povo que diz que ora, mas tem dúvida no seu coração. Mas nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus, toda dúvida vai cair por terra. Se você está clamando por algo para a sua vida, se você está clamando com os objetivos da igreja, se você está junto com o nosso pastor presidente, se você está de mão dada com essa igreja, se você está orando, está colocando na mão do Senhor os seus propósitos de oração, e também está apresentando os propósitos de oração da obra do Senhor, você pode ter certeza que a resposta virá. E sem dúvida, porque a dúvida, irmãos, a dúvida tem atrapalhado nós muito. A dúvida tem nos atrapalhado, irmãos, até mesmo quando vamos comprar algo para casa, um item para casa, a gente chega, depara diante daquele item, ou depara numa loja de roupa para comprar algo, a gente fica na dúvida. Muitas vezes tem pessoas que entram dentro de uma loja, entram dentro de um algo que seja, para comprar algo, e sai porque não comprou, porque ficou com dúvida. É desse jeito. Eu estou falando aqui, se eu estiver errado, me corrija, mas é desse jeito que tem acontecido nos dias de hoje. E essa dúvida que tem imperado na nossa vida secular, tem atrapalhado a nossa vida com Deus. Essa dúvida, porque Deus, Ele diz na sua promessa, na sua palavra, estando ainda orando, eu responderei. Mas é orar sem dúvida, é orar, não é orar duvidando. Porque nós sabemos que quando nós ficamos em dúvida, nós não vamos nem para um lado e nem para o outro, nós ficamos parados. E quando nós ficamos parados, com a dúvida imperando na nossa mente e no nosso coração, nós não vamos ver o agir de Deus. Porque Deus não nos vai dar algo e depois a gente pegar naquilo e falar assim: Senhor, será que é para mim mesmo? Senhor, isso é muito grande. Não, Deus não quer. Deus quer te entregar uma bênção e falar: Senhor, obrigado. Deus quer te entregar algo, Deus quer te entregar um objetivo que você tem tanto clamado, Deus quer te entregar um propósito que você tanto tem buscado, e você segura e fala: Senhor, obrigado, eu sei que foi o Senhor quem me deu. Senhor, obrigado, sem dúvida. Não é para ficar se perguntando: meu Deus, mas por que o Senhor fez isso? Não é para ficar se perguntando, é para pegar, é para sentir o milagre de Deus e dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Eu sei que é o Senhor que me deu. Eu sei que quem está encarregado de me abençoar é o Senhor. Porque, irmãos, é assim. Muitas vezes Deus tem coisas grandes para nós, e tem, você pode ter certeza disso, mas a nossa mente pequenininha tem impedido nós de adquirir as bênçãos grandes de Deus. Irmãos, por que eu falo isso? Deus é um Deus grandão. O nosso Deus é um Deus grande. A Bíblia fala que Deus se abaixa para ver a terra. Agora imagina o tamanho da terra, imagina o tamanho desse Deus, irmãos. Você acha que um Deus desse tem coisa pequena para o seu povo? Aqueles remanescentes que têm permanecido fiel, aqueles que têm cumprido a sua palavra, aqueles que têm jejuado, que têm cumprido ali risca por risca, que têm estado na casa do Senhor, que têm cultuado, é chamado para oração, está na oração, é chamado para fazer o evangelismo, está no evangelismo, é chamado para algo na obra do Senhor, está lá. Você acha que Deus tem coisa pequena para um povo desse? Para um povo que tem se colocado com amor pela obra do Senhor? O único impedimento de nós recebermos os nossos milagres tem sido nós mesmos. E não é pecado, não é por causa de andar pecando, não, é dúvidas. As dúvidas que têm imperado nas nossas vidas. Você pode ser o maior teólogo que for, mas você tem uma mente humana. Você tem uma mente humana, e a mente humana ela é contaminável. Só que nós temos o poder de não nos deixar contaminar. Você pode ser o intelectual que for, mas se nós não tivermos a fé arraizada no nosso coração, nós não vamos ver os milagres de Deus. E eu quero estar concluindo, porque o tempo já se faz rolar e o tempo não para. E para concluir, eu vou ler só a parte B do versículo, que diz: estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A Bíblia fala, como eu citei aqui em Romanos, que o Espírito Santo, ele nos entende até com gemidos inexprimíveis. Eu ouvi do nosso pastor que muitas vezes a gente aprende a pregar orando em voz alta. E graças a Deus, Deus me deu esse dom de orar, que eu quando chego no monte, em casa eu oro de voz baixa, em casa eu gosto de orar calado e estar ali no meu canto sossegado, orando a Deus. Mas quando eu estou no monte, eu estou na igreja, eu gosto de orar com voz alta.
E a Bíblia fala que, repara bem no que aqui está dizendo. Talvez você não se focou bem. Estando eles ainda falando, é necessário que você fale para Deus. É necessário que você abra sua boca e diga a Deus. Porque, como eu disse aqui, quando nós vamos numa entrevista de trabalho, quando nós vamos embarcar num avião, a gente tem que falar. A gente tem que abrir a nossa boca. Quando nós vamos num consultório médico, o médico ele não chega ali, ele olha para nós e adivinha o que nós temos. Nós temos que falar. Pelo menos os sintomas que está no corpo, algo que está se passando, nós temos que falar. E por mais que em Romanos vai dizer que o Espírito Santo nos entende até com gemidos inexprimíveis, Deus também ele fala aqui na sua palavra que o povo ainda falando. É necessário, irmãos, que nós subimos ao monte e falamos. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente ora em voz alta, por exemplo, falando, tem os pensamentos que às vezes vêm para nos impedir de orar, os pensamentos, preocupações que viria para trazer a gente desconcentrar, eles não conseguem, porque você começa a orar falando em voz alta, Senhor repreende, Senhor destrói, Senhor quebra, Senhor opera, Senhor salva, Senhor, aí aquilo, a sua mente começa a germinar, começa a fluir novos pensamentos que vai saindo pela sua boca, e daqui a pouco você está tomado na glória de Deus, daqui a pouco você está quebrando cadeias no poder da palavra do Senhor, destruindo as fortalezas, e assim é. E da mesma maneira que nós oramos pelos objetivos da igreja em voz alta, quebrando, destruindo, ordenando, dando ordem, do mesmo jeito é os pedidos que nós temos pessoais para nossas vidas. Deus quer que nós apresentamos diante dele. Deus quer que nós colocamos, porque a gente ouve, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde, mas muitas vezes Deus é tudo isso, mas a única pessoa que não faz a sua parte somos nós, porque se Deus é um Deus que ouve, nós temos que abrir a nossa boca e falar, nós temos que abrir. Deus nos deu uma língua, Deus nos deu lábios, Deus nos deu cordas vocais, Deus nos deu a capacidade de falar, e Ele quer que você fale nesta noite. Ele quer que você que está em casa hoje, fale para Ele. Não fale para seu marido, talvez o seu marido não vai ter capacidade de responder. Não fale para sua esposa, não fale para o seu filho, fale para Deus. Fale para Deus o que você necessita. Fale para Deus aquilo que você tanto precisa. Fale para Deus aonde que você quer chegar no ministério que Deus te encarregou. Fale para Deus aonde você quer ir, levado por Ele. Fale para Deus. Fale, abre a sua boca e fale. Aproveita, porque Deus está nos dando agora, hoje, a oportunidade de falar. Deus está dando nós neste momento. Daniel, ele falou em oração, ele orou, e a Bíblia fala que antes de terminar de falar, ainda falando, Deus enviou a resposta para Daniel, ainda falando. E eu creio, nesta noite eu quero usar esse versículo de Daniel como um versículo profético. Você ainda falando, a resposta de Deus virá sobre a sua vida. Você ainda falando, não é profecias minhas, não, eu quero usar este versículo, eu quero usar a Bíblia, eu quero usar a palavra do Senhor. Você ainda falando, Deus vai trazer resposta na sua vida. Você ainda falando, Deus vai trazer resposta nessa área que você tanto precisa. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu vou concluir, nós vamos orar, e eu vou convidar o pastor Francisco para orar por nós nesta noite. Irmãos, nós estamos, daqui a pouco vamos para o monte. Repara, se você quiser, leia você quando sair daqui, porque eu tenho certeza que hoje você vai orar diferente. Olha, irmãos, se você tomar esse versículo para você, sabe o que vai acontecer? Você vai orar com mais confiança. Eu te peço, ore, leia depois no seu telemóvel, leia numa versão mais atualizada, leia, mas de alguma maneira leia depois que você sair do culto, depois que você estiver na sua casa se preparando para ir para o monte, depois que você que está em casa, leia você mesmo, porque eu estou pregando aqui, mas eu tenho certeza que quando você estiver lendo, o Senhor, o Espírito Santo vai te dar um entendimento, que só Ele pode dar. Eu te peço, leia este versículo que você vai orar diferente a partir de agora. Quando eu li isso aqui, o meu coração, ele que descansou. Sabe quando você senta assim e relaxa no sofá da sua casa? Foi desse jeito.
Porque a Bíblia fala, irmãos, está falando ali que estando ainda orando, irmãos, se você está orando, descansa, irmãos. Se você está falando com Deus, você não está falando com um telemarketing que te liga para te oferecer pacotes, não. Você não está falando com colegas, com amigos que te ligam para contar novidades, não. Você está falando com Deus. Você está falando com um que tem poder para responder. Você está falando com um que tem poder para curar. Você está falando com um que tem poder para desbloquear aquilo que está bloqueado. Você está falando com um que tem poder para mudar cativeiros. Você está falando com um que está parecendo que está tudo impossível na sua frente. Meu Deus, está chegando os dias e não estou vendo nada acontecer. Mas Ele tem poder. E Deus fala na sua palavra, para concluir, que Ele zela. Ele zela pela sua palavra. Não é palavra do presbítero Ícaro, não é palavra do pastor Robson, é palavra do Deus, o Todo-Poderoso. Pastor Francisco estará orando por nós. E nesta noite eu te peço, ore, porque eu tenho certeza que você ainda orando, você receberá as respostas de Deus.